Olá pessoal, boa noite. Sou Ayander e juntamente com o meu colega Rony vamos falar sobre o capítulo 7 de Rousseau a Hegel, o nascimento da tradição expressiva do direito e o sonho da eticidade do direito. Bem, o texto começa falando sobre a mudança extraordinária do homem no seu estado de natureza para o estado civil. O homem passa a ouvir mais a sua razão e seguir princípios diferentes dos seus instintos originários. O que o homem perde com o contrato social é a sua liberdade natural. Porém, ganha a liberdade civil, que é uma limitação pela vontade geral, mas garante a propriedade do que possui. Com isso, Rousseau acreditava que a modernidade estava criando um contexto diferente para a humanidade, ou seja, extrapolando o estado natural. Neste contexto moderno, de novas organizações sociais e procedimentos que ameaçavam a liberdade e a autonomia estavam diretamente ligados a perguntas do tipo quem eu sou e o que sou. Rousseau estava ciente que um novo estilo de existência humana havia sido criado e não era mais constante, e sim transformada de acordo com o envolvimento na sociedade. Esse novo eu moderno exige um novo eu social. Seguindo o contrato social de Rousseau, é através da socialização que o indivíduo se transforma de animal estúpido e limitado em ser inteligente, ou seja, em um homem. E sua contribuição jurídica e política deriva de uma desnaturalização criativa do homem. Acredita que a modernidade pode fazer com que o homem tenha um desenvolvimento radical, transformando em um novo tipo de humanidade, mas que algumas regras da sociedade podiam limitar e nos transformar em um mero espectador de normas. É que temos de ter uma análise do ser social juntamente com o ser pessoal, pois para a existência do homem moderno necessita de ambas as condições. Rousseau observou também que mesmo na modernidade o homem moderno não caminhava para uma inserção social, pois que se buscava era interesse particular, e isso seria meio retrógrado, já que para Rousseau, no passado, mais precisamente em Roma, Grécia, Esparta, os indivíduos eram mais inseridos socialmente e tinham pureza em suas relações e eram cheios de orgulho. Por isso o autor ele expõe que o homem moderno deveria estar inserido em uma ordem social justa, e isso somente poderia ser possível em um contrato social que verdadeiramente expressasse a vontade geral como um todo, mas que deveria ser observado de acordo com as diferenças e as ocasiões. E que essa mudança de estado há uma troca de instinto pela justiça e confere agora uma moral, o qual não se tinha antes. Rousseau afirma que não se pode ter uma verdade de como funciona a condição humana, pois na modernidade ele se encontra no estado de natureza civil e não mais no estado de natureza. Portanto, o contrato social mistura o histórico, o teórico, o ficcional e o hipotético, ainda que isso desagrade o nosso pensamento, mas demonstra o pensamento de Rousseau na impossibilidade de definir como uma ciência total ou absoluta o ser humano moderno. O contrato social para Rousseau seria uma associação que defendesse e protegesse com a totalidade da força comum a pessoa e seus bens, na qual cada um, apesar de unido a todos os outros, pudesse ainda assim obedecer somente a si próprio. As leis vão impor obediência, pois nós mesmos as impõem, além de exprimir a vontade geral do povo. Em sua frase famosa, Rousseau define o contrato social, que cada indivíduo coloca sua pessoa e seu poder em posse da vontade geral comum, o qual todos fazem parte desse todo indivisível, e que a lei seja livre do domínio de uma pequena elite e expresse a vontade do povo como um todo. A ideia de vontade geral se dá quando a lei expressar na racionalidade de todo o corpo social e se for produto da vontade geral, e essa vontade representar a vontade do soberano, ou seja, o povo. E o soberano é a vontade única do total dos cidadãos, e que
Todos devem abdicar de uma ação que pode ir ao contrário de outrem, mas tem que se dar conta que o seu próprio bem está ligado com o bem de todos. O autor Rousseau acreditava que se os cidadãos obter o conhecimento dos problemas sociais, teriam a capacidade de formar opiniões que assumissem a vontade geral, pois levariam a um consenso e essa vontade estaria voltada ao bem comum. A obediência poderia ser obtida à força quando a lei criada fosse sempre voltada ao bem da coletividade e à justiça, não sendo em tese admitido interesses particulares acima do bem comum, pois estaria indo ao contrário do seu próprio interesse. O autor interpreta a mensagem de Rousseau que o cidadão moderno é um homem plenamente social, um homem tão consciente de sua interdependência social que não correrá o risco de destruir vínculos sociais buscando refúgio em sua subjetividade. O autor fala sobre as intensificações das tensões inerentes à vida social que liga as instituições sociais ao nosso conhecimento de cultura e afirma que um direito que deixe de falar sobre a cultura de um povo é um direito desumano. Rousseau legitima que os vínculos de independência que tomamos com a sociedade civil, justificada na perda da autossuficiência e a felicidade egoísta, que por meio de uma liberdade política nos torna maior do que qualquer estado de natureza, resultando em uma individualidade digna de respeito. A subordinação total ao social traz essa individualidade mais humana como parte integrante do bem comum. Por fim, o autor extrai do pensamento rousseniano que os fundamentos culturais da ordem jurídica são cruciais para determinar o tipo de direito que a sociedade deve ter. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Desculpem os erros e os barulhos. Fique agora com o prodígio Ronivaldo. Muito obrigado, Ayander. O prodígio vai ficar por sua conta, viu? Como ele me apresentou, meu nome é Ronivaldo e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre Hegel, um grande pensador alemão que representou uma virada no pensamento filosófico do direito moderno. Por que uma virada? Bem, anteriormente no Iluminismo havia uma grande preocupação em se pensar sobre o direito universal, que provinha para eles de uma razão individual. Agora, no momento em que Hegel vai teorizar seu pensamento, essas transformações do século XVIII e início do século XIX já haviam se concretizado. Então ele vai buscar compreender essas transformações de maneira filosófica, compreender os seus porquês e as suas formas. É em cima disso que Hegel vai fundamentar o seu pensamento, em cima dessa realidade histórica, e não apenas de um plano metafísico distante, de um ideal do que se deve ser, mas sim daquilo que é a realidade, daquilo que se é. Ele ainda faz parte dessa corrente idealista do pensamento, mas ele vai apresentar uma certa diluição desse pensamento quando ele busca fundamentar as suas teorias não apenas naquilo que se deve ser, mas naquilo que já é. Então ele vai buscar se fundamentar na realidade histórica, naquilo que aconteceu, naquilo que está acontecendo, na realidade do homem naquele contexto, naquele momento. No momento em que se fala desse embasamento de Hegel no contexto histórico, desse embasamento histórico que o seu pensamento possuía, não estamos dizendo que os pensadores anteriores realizavam reflexões vazias, já que pensadores como Kant baseavam seu pensamento em uma estrutura totalmente relacionada à metafísica. Não, mas o que nós queremos dizer é que para Hegel a filosofia não é algo que ignora as mazelas da sociedade, e sim que busca compreendê-las para, quem sabe, ofertar uma superação dessas mazelas. Então ele vai envolver, enquanto outros vão separar o ser daquilo que se deve ser, Hegel vai trazer uma totalidade, uma união entre o ser e aquilo que se deve ser. Ao uni-los, ele traz uma forma mais simplificada de compreender essa corrente filosófica do idealismo. Bom, no que diz respeito a essa totalidade para Hegel, a gente pode explicar ela como uma forma dele desconstruir
uma dicotomia que existia para diversos pensadores. Então, anteriormente, sempre havia uma oposição entre o ser e o deve ser, o mundo e a razão, o mundo da realidade e o mundo da razão. Até para pensadores que buscavam valorizar tanto o racionalismo quanto o empirismo, ainda existia essa divisão filosófica. Mas Hegel não. Hegel vai tentar unir isso. E como que isso se dá? Isso se dá... Como, meu Deus? Como que isso se dá, hein? Brincadeiras à parte, eu quis apenas dar um enfoque maior para a máxima que Hegel usa para explicar isso, que é: aquilo que é real é racional e aquilo que é racional é real. Através dessa máxima, Hegel busca fazer cair por terra toda essa dicotomia que existia anteriormente, ao elevar ao mesmo patamar a realidade e o ideal. Ele torna algo mais simples de se compreender essa filosofia ideal. Por que isso? Porque enquanto outros filósofos vão dizer que a realidade é apenas uma fenomenologia, uma realização de fenômenos que foram primeiramente pensados, para Hegel não. Para Hegel, como ele se fundamenta através da realidade histórica, através de acontecimentos históricos, para ele, a realidade, os acontecimentos históricos, aquilo que acontece em nossas vidas, é uma concretização, sim, dos pensamentos, é uma concretização do campo racional, do campo das ideias, mas não deixa de ser também uma ideia, não deixa também de ser uma racionalidade. Então ele não separa o acontecimento do pensamento. Para ele, ambos têm o mesmo valor, ambos têm o mesmo significado. Ele vai colocar que tanto acontecimento quanto pensamento fazem parte desse plano ideal, fazem parte desse pensamento. Então, os efeitos desse pensamento hegeliano, eles são imediatos, principalmente no campo do direito. Por quê? Porque ao quebrar essa divisão entre o ser e aquilo que se deve ser, entre aquilo que é e o pensamento ideal, ele vai trazer uma simplificação do direito, onde ele vai dizer que não existe uma separação entre aquele direito posto, o direito que existe, e um direito ideal. Ele vai dizer que isso é um pensamento medieval, onde existia um direito cruel dos governantes, mas também existia um direito ideal, que era aquele direito divino, aquele direito superior. E isso não existe para ele. Ele vai afirmar que o direito já é aquilo que ele deve ser. Através dos acontecimentos históricos, esse direito posto, essa realidade que se coloca, já é aquilo que ela deveria ser. Através disso, ele quer dizer que o mundo já está legitimado. É isso que se entende. Através desse pensamento, ele até chega a ser um pouco criticado, porque vão dizer que dessa forma ele está legitimando também as mazelas da sociedade, aquilo que há de ruim no mundo, aquela parte onde o direito às vezes é falho. Mas ele vai afirmar que não, porque quando você filosoficamente abarca tudo com uma totalidade, onde você analisa filosoficamente todos os aspectos, você deixa de fixar-se apenas nos fatos, sejam eles bons ou ruins, mas sim na essência que esses fatos possuem. Então você chega numa legalidade, você chega numa coisa positiva, abarcando toda essa totalidade, não se prendendo apenas a fatos positivos e fatos negativos, você vai chegar numa essência ideal. Bom, diante de todo esse pensamento hegeliano, é muito importante que nós fixemos a sua noção dialética, onde ele defende que o mundo é composto de uma constante transformação. E isso se dá através da noção de uma tese, onde se coloca uma antítese, e dessa tese e dessa antítese extrai-se o que há de melhor das duas,
Somando-se, nós vamos chegar numa síntese. Só que, posteriormente, essa síntese vai se transformar numa tese, onde irá realizar todo esse processo novamente de extrair o que há positivos das duas para criar uma nova síntese. Então, de certa forma, ele vai defender que o pensamento, o conhecimento é uma coisa constante, como se fosse um loop infinito. E é isso que constrói o mundo. É isso que faz com que o mundo se coloque da forma como nós o conhecemos, de acordo com a sua realidade histórica. Observando essa realidade histórica, nós podemos perceber essa noção dialética de Hegel. É isso que eu quero deixar para vocês, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço muito a atenção e espero que tanto a minha fala quanto do Ayander tenha agregado alguma coisa e tenha sido compreensível. Muito obrigado pela atenção de vocês.